E o que a gente está vendo agora, cada vez mais, é uma cobrança muito grande em cima de quem, pelo menos, tem a preocupação de fazer um início de temporada mais racional, mais comedido, para dar melhores condições às equipes de jogarem o campeonato com melhor condição, sem desgaste, sem essas coisas todas. Por isso, alguns clubes optam em colocar um time reserva, vamos falar, e alternando com o time titular. Isso eu acho muito racional, porque quando você dá uma semana para uma equipe se preparar, é muito melhor do que você jogar quarta e domingo e quarta de novo. Claro. Isso tem que ser entendido em algum momento. E, normalmente, as equipes que não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, que são as equipes chamadas pequenas nos estaduais, tanto no Rio, em São Paulo, em Minas, em todos os lugares, esses caras, eles começam a se preparar com 2 meses de antecedência. Então, chega com uma vantagem de lastro de preparação muito grande. E aí é muito difícil de você correr atrás, né? Muito bem. Correr mesmo, literalmente. Vamos ver como é que o Corinthians se saiu nessa missão. Já temos a cabine aqui. Põe a rapaziada aí na tela, olha lá. Milton Leite e Ricardinho, boa noite. Ricardinho sabe disso, estava nessa história aquela vez, né, Ricardo? Já fala direto com o teu ex-atleta aí, Osvaldo. Ele jogou esse jogo no Maracanã. Fala aí, Ricardo. Batata fez o nosso gol. Boa noite a todos aí. Um abraço para o Osvaldo, Rafa, Rodrigo. Nós tomamos aquela atropelada lá no Maracanã. Foi uma semana de treino, nós tomamos uma atropelada. Vou voltar antes, 3 dias e tomamos, acho que 4, 5, 6, enfim. Realmente não tínhamos a mínima condição de ir para o jogo. Agora, Milton, eu passei no nosso switcher, na nave-mãe, um pouco antes de entrar aqui no ar, e o Mirassol estava ali em cima. Alguém falou no switcher, esse gol vai acabar saindo. Saiu, né, Milton? Saiu. Boa noite, Rodrigo, Rafa, um grande abraço aí para o Osvaldo Oliveira. E sabe que o Osvaldo estava falando sobre um assunto que a gente percebeu muito aqui hoje. Os times que começam a treinar muito antes, né? O Mirassol começou a treinar em novembro desse ano. Então, fisicamente, o Mirassol... Não estou dizendo que ganhou, que empatou o jogo por causa disso, mas fisicamente, o Mirassol marcou o Corinthians pressão quase o jogo inteiro, né? Até 30 do segundo tempo, eles marcaram o Corinthians lá na saída de bola, pressionando o zagueiro, pressionando o goleiro, que agora joga muito com os pés no Corinthians, até arrancar o gol de empate no final. E poderiam ter ganho o jogo, né? O Cássio fez pelo menos 3 milagres. As finalizações do Mirassol, sobretudo no final do primeiro tempo, não foram boas. Eles erraram muitas bolas. Mas o Corinthians escapou de tomar uma virada aqui hoje, de perder o jogo. Muito em função dessa questão física, porque o Corinthians no segundo tempo arriou, porque aqui estava muito quente. Hoje à tarde fez 32 graus aqui em Mirassol. Durante o jogo começou com 29, até o finalzinho agora está com 27, 26, enfim, muito quente aqui. Aqui é uma região muito quente. Então essa questão física acho que foi determinante no jogo de hoje, mas também a qualidade do Mirassol, né, Ricardo? O Mirassol mostrou um time muito acertado do ponto de vista de estratégia de jogo, de tática, alguns jogadores muito bons, né, que a gente viu aqui hoje, mas enfim, só para fazer o link aí com o que estava dizendo o Osvaldo, essa coisa dos times do interior, sobretudo os que não estão na Série A, na Série B, disputarem e começarem a se preparar antes, né? O Mirassol fez isso e deixou isso muito claro aqui hoje, né, Ricardo? É verdade. Eu acho que tem esse aspecto físico e das equipes que eu vi, eu não vi todos os jogos, mas das equipes que eu vi que começaram a treinar antes do final do ano, o Mirassol, para mim, foi a equipe que colocou mais intensidade, com qualidade. Melhor o tempo, digamos aproveitou assim. melhor. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, os jogos que eu fiz o jogo do São Paulo contra o Água Santa e fiz o do Corinthians contra o Botafogo. Ambos esses jogos, os times grandes sobressaíram. E até foi um motivo da gente comentar de que, poxa, sempre no início do Paulista, as equipes do interior acabam sobressaindo na parte física. E não foi o caso naquelas partidas. Hoje não. Hoje, repito, por mérito também técnico do Mirassol, porque é uma equipe organizada e tem bons jogadores, tem jogadores de valor, tem uma equipe organizada. O Corinthians começou o jogo melhor que o Mirassol. Mesmo o Mirassol marcando a saída de bola, talvez até pela condição física, o Corinthians conseguiu, com uma dificuldade, mas trabalhar a bola. Conseguiu iniciar bem as jogadas. Tanto é que o gol do Corinthians sai numa jogada bonita, uma jogada que vai do Cássio, vai no Ramiro, vai no Richard, volta no Luan vai no Piton, o Piton dá o Bozelli faz o trabalho de pivô para o Ramiro fazer o gol. Então é uma jogada bem trabalhada, bem bonita. Mas o Corinthians não conseguiu dar continuidade a esse trabalho, por
dificuldade do adversário por mérito do Mirassol. O Mirassol, a partir dos 25 minutos, equilibrou o jogo e foi melhor que o Corinthians. Poderia ter empatado até no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Mirassol já teve chance para empatar o jogo. Não conseguiu por erros de finalização. O Corinthians errava muito a saída de bola, errou com o Pedro Henrique, errou com o Richard e proporcionou espaço nas costas dos laterais que o Mirassol aproveitou. No segundo tempo, o cenário era o mesmo. O Corinthians não conseguia traduzir o toque em alguns momentos de bola, que principalmente foi no sistema defensivo, em oportunidades de gol. E o Mirassol, por outro lado, as trocas surtiram efeito. O Hernanes, que jogou um grande jogo no meio-campo, depois foi para a lateral, jogou melhor ainda na lateral, deu o passe para o gol do Camilo. A entrada do Camilo, que já é um jogador experiente, mas que tem qualidade, fez um gol bonito de cabeça. A entrada do Chico também, que é outro jogador contratado. Quer dizer, as mexidas melhoraram o Mirassol. E o Corinthians, pelo contrário, a entrada do Gustavo, a entrada do Davó, no finalzinho, entrou o Matheus e tal, não surtiram efeito, não melhoraram o Corinthians. O Corinthians teve dificuldade. Não perdeu o jogo hoje por mérito do Cássio, que fez 3 grandes defesas, e principalmente também pelos erros, em alguns momentos, de finalização dos jogadores do Mirassol. Esse era o cenário hoje do jogo. O Corinthians teve dificuldade, mas enfrentou uma equipe bem ajustada, que fisicamente está muito bem e que aqui dentro de casa vai complicar qualquer adversário. Até pelos melhores momentos a gente viu que o primeiro tempo, as chances que o Mirassol teve foram erros de finalização, que o time não conseguiu fazer o gol, mas no segundo tempo o Cássio fez pelo menos 3 defesaças, né? Essa última foi uma delas, evitando, né, que o Mirassol tivesse feito o gol da virada. Muito bem. Rafa, algo a declarar? Não, que essa questão do ritmo pesa, assim, de qualquer forma, como o Oswaldo estava citando, a paciência passa também por entender que os percalços no início da temporada são normais, com ou sem o seu grupo principal. O difícil é incutir isso. Não digo na cabeça do torcedor, eu acho que o torcedor não precisa interpretar o futebol da mesma forma que as pessoas que fazem o futebol dentro dos clubes. Mas que tem que haver um respaldo, tem que ter uma certa blindagem, né, desse tipo de emoção. Para o torcedor do Corinthians é óbvio, deveria jogar contra o Mirassol, em dia 1º de janeiro deveria ganhar o jogo. Mas se não ocorre, dentro do clube, né, quem tem que estar ali para dar respaldo à comissão técnica, tem que compreender que isso é um processo, que é natural que aconteça, e não começar um processo de... Enfim, não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas acontece muitas vezes, um processo de fritura, um incômodo, já uma inquietação, cobrança do grupo, porque não é o melhor caminho, obviamente, né? Mas a gente vê muito acontecer no futebol brasileiro, tanto que várias equipes dos 20 da primeira divisão chegam, a gente está falando em média de 20, 25%. Dos 20, 4 ou 5 chegam no Brasileirão já com troca no comando, por resultados ruins no estadual. Estoura na mão do técnico muitas vezes, né, Oswaldo? Para não dizer a maioria. Sempre. Sempre, né? Sempre é o treinador que paga. Porque o dirigente, ele não assume essa responsabilidade nunca. Ele faz a transferência, né? É muito mais fácil, né? E é uma coisa que a gente está falando nisso há quantos anos nós estamos falando? Pelo menos... Quantas vezes eu já dei a minha ideia de enxugar o campeonato estadual para abrir mais datas para o Campeonato Brasileiro e para a preparação das equipes. Hoje é inevitável falar nisso, né? Porque com o desenvolvimento da fisiologia, da tecnologia que envolve o treinamento de futebol, a gente chega à conclusão que isso hoje não dá mais para pensar, sabe? De fazer os grandes times começarem com 7 dias de treinamento, a jogar domingo, quarta, não dá. E quando se cria a possibilidade da equipe alternativa, isso é muito criticado, né? As comparações, que muitas vezes não têm muitas coordenadas semelhantes, elas aparecem e crucificam exatamente o treinador. Não tem outro culpado, é sempre o treinador. O Milton, Ricardinho, parece aquele filme do Bill Murray lá, o Dia da Marmota, Groundhog Day, que o cara acorda no mesmo dia, todo dia, e ele não consegue sair daquilo. Sempre. Essa discussão dos estaduais, todo ano a gente tem e não sai disso, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, para até reafirmar o que disse o Oswaldo, Corinthians hoje completou 20 dias de treinamento. Ele já jogou 4 vezes, já teve viagem para os Estados Unidos, mas aí o problema é que o Corinthians escolheu viajar para os Estados Unidos para ganhar um dinheiro, né? Mas são 20 dias de treinamento. Daqui 10 dias, o time estreia na Libertadores, não nesse meio de semana agora, no dia 5, que é no meio da outra semana, já tem jogo pela Libertadores fora de casa. E no próximo domingo já tem clássico, né? Já tem um Santos e Corinthians na Arena Corinthians às 11 da manhã. Se tiver a lua que estava aqui hoje,
vai ter língua raspando na grama, viu?